Olá pessoal, meu nome é Arthur Casadei, sou advogado aqui no Schenberg Lobato e Abreu Advogados, contencioso civil imobiliário aqui em São Paulo. E hoje eu vim aqui falar com vocês acerca dos distratos nas promessas de compra e venda, principalmente à luz das novas legislações, como a Lei dos Distratos no final do ano de 2018 e da Lei da Liberdade Econômica no final do ano de 2019. É bastante comum na prática a gente se deparar com ações no judiciário em que o consumidor discute a validade e há uma suposta abusividade existente no instrumento do distrato por conta do percentual de restituição de valores que lhe foi concedido por esse instrumento. E também é importante reconhecer que a maioria esmagadora dos casos em que se discute isso são casos submetidos ao regime consumerista. Portanto, em que existe um consumidor e um fornecedor ocupando os polos da relação contratual. Portanto, há um reconhecimento, uma presunção legislativa em favor do consumidor de uma vulnerabilidade, uma hipossuficiência técnica, econômica e jurídica. E esse é o principal fundamento da busca da nulidade do distrato realizado, a vulnerabilidade do consumidor. É importante a gente avançar, portanto, para a lei dos distratos. Essa lei ela previu percentuais de 75% e 50% de restituição, a depender do regime de patrimônio de afetação existente no contrato, para os casos de rescisão de promessa de compra e venda. Ao mesmo tempo, também se previu no artigo 67A, introduzido na Lei 4.591, no parágrafo 3º desse dispositivo, a possibilidade de se pactuarem condições diversas daquelas que são previstas pela própria lei. Ou seja, expressamente se trata de uma norma dispositiva e não cogente, uma vez que as partes podem, dentro dos limites razoáveis, se afastar daquilo que previu a lei. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica, no ano de 2019, ela promoveu, dentre a miríade de alterações legislativas, a introdução, por exemplo, do artigo 421A no Código Civil, em que se buscou dar maior rigidez, segurança e, sobretudo, um maior valor e uma maior segurança à autonomia da vontade das partes, uma vez que esse artigo prevê a excepcionalidade da revisão contratual. E, portanto, sendo o distrato um instrumento bilateral por meio do qual as partes dão fim à promessa de compra e venda, não parece mais razoável que a vulnerabilidade seja o único argumento para a anulação desse distrato. Afinal, se existe uma norma dispositiva que permite que as partes se afastem das condições previstas legalmente, a mera diferença do percentual de rescisão perfectibilizado nesse instrumento de distrato não é mais suficiente para declarar nulidade à luz da autonomia da vontade prestigiada pela Lei da Liberdade Econômica. É, portanto, muito importante aquele que milita na área imobiliária e se depare com um caso em concreto submetido a essa situação aqui conjecturada, que tenha atenção a esses elementos e que se debruce no caso em concreto demonstrando que inexistem elementos que se justifiquem a nulificar o distrato realizado entre as partes, uma vez que a legislação hoje existente dá um maior privilégio, uma maior proteção à autonomia da vontade e à segurança dos negócios jurídicos, não bastando, portanto, que se alegue vulnerabilidade do consumidor quando o percentual ele é razoável também à luz de uma norma dispositiva. Por hoje é só, pessoal. Obrigado.